as digitais do atraso. É lamentável que, ao invés de dedicar imediatamente todas as energias para avançar nas áreas que compõem a administração pública, o governo federal, novamente sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva, tenha que dividir os esforços com toda a equipe para reposicionar o país e estancar o atraso humanitário, ambiental, político, democrático, educacional e o explícito desmantelamento nos mais diversos setores das políticas públicas. Na tragédia humanitária, tivemos a matança planejada dos índios Yanomami, nos proporcionando cenas tão chocantes que lembram as imagens de campos de concentração nazistas. Dentre as centenas de mortos estavam 570 crianças. Além dos assassinatos a tiro de fazendeiros e garimpeiros impunes, corpos visivelmente esqueléticos em situação de desnutrição profunda, acometidos de malária, pneumonia, verminose, contaminação também da água dos rios e peixes por mercúrio utilizado nos garimpos ilegais. Essa tragédia humanitária se liga à tragédia ambiental. É inacreditável, mas garimpos ilegais que patrocinaram fortes agressões ao meio ambiente tenham ocorrido com o apoio do governo, por meio de ações e omissões. Detalhe do crime é que não se tratou de apoio ou incentivo do governo a um garimpo legalizado, que pagasse impostos e respeitasse minimamente o meio ambiente e ocorresse em terras apropriadas. O presidente da República apoiou a atividade criminosa e ilegal e chegou, inclusive, a festejar pessoalmente no encontro com garimpeiros. Por outro lado, lembramos do desastre na agricultura e pecuária predatórias, avançando junto com o desmatamento, o contrabando de madeira e as queimadas na Amazônia, que podem ser representados muito bem pela frase do ex-ministro Ricardo Salles: vamos passando a boiada, enquanto a mídia está preocupada com a pandemia. Falando nisso, destacamos, na área da saúde, o desmantelo sofrido pelas políticas públicas históricas desenvolvidas pelo Ministério, que chegou, inclusive, a ter o general do Exército, Eduardo Pazuello, como ministro, e culminando com o absurdo tratamento dado no contexto da pandemia, que, pelo negacionismo, pelo atraso deliberado nas vacinas, falta de assistência e charlatanismo do próprio presidente Bolsonaro, vide o caso da cloroquina, contribuiu para a ampliação do número de mortos, que já chega a quase 700 mil brasileiros. A péssima gestão na área social e a política ultra neoliberal de Paulo Guedes na área econômica recolocaram o Brasil no mapa da fome, ampliando o abismo social entre ricos e pobres, ao passo em que aumentou o número de milionários e bilionários no país, cresceu o número de pessoas na fila do osso e revirando lixo. Na educação, além de registrarmos a prisão pela Polícia Federal do ministro pastor Milton Ribeiro por suspeita de corrupção e negociação de propina em barras de ouro e venda de bíblias, lembramos a baderna que foi feita em torno dos setores internos e no caso do Enem, além dos cortes sucessivos de verbas de educação, fazendo com que o orçamento das Forças Armadas quase ultrapassasse o orçamento da educação. Na mesma linha, a cultura, além de ser atacada, teve o setor completamente desmontado pelo governo anterior e o atual praticamente vai ter que recomeçar tudo do zero. O relacionamento institucional interno e externo do Brasil são dois outros pontos relevantes. Por um lado, internamente, rememoramos os constantes ataques aos poderes legislativo e judiciário e no próprio executivo, aos governadores de estado, escolhidos pelo presidente como inimigos, além do relacionamento seletivo com os prefeitos. Por outro lado, vivenciamos o isolamento internacional do Brasil,
não só no seu próprio continente, mas em relação aos demais países do mundo. E este é outro grande desafio que se impõe ao atual presidente da República, Lula, inclusive pelo impacto negativo que isso gerou à nossa economia. Quanto à tragédia política, tenho a sensação exata de estar no meio de uma guerra constante, que poderia ter cessado após o resultado das urnas. Bolsonaro não fez política, mas antipolítica. Disse não à política de paz e união, e sim à violência e divisão da nação. De fato, era difícil esperar algo diferente, já que desde antes do processo eleitoral de 2018, durante o mandato e também após a eleição de 22, Jair Bolsonaro alimentara a sua base de seguidores fascistas e radicais com as mais absurdas teorias da conspiração, ataques à democracia, pedido de golpe, ataques às urnas e incentivo desse golpe militar. Após os ataques bolsonaristas terroristas, no dia da diplomação do terceiro mandato de Lula, nada foi feito. E os mesmos, ajuntados a uma horda centena de vezes maior, protagonizaram o vergonhoso 8 de janeiro de 23, atacando a democracia e os seus três poderes. O triste episódio foi apenas a materialização daquilo que já estava sendo gestado, planejado e incentivado há muito tempo. Como se não bastasse, o momento em que o Brasil estava vivendo, onde a política estava judicializada e o judiciário politizado, Bolsonaro pôs na dança uma boa parte das polícias dos estados, da Polícia Federal e das Forças Armadas. Estas, especialmente, se deixaram ser utilizadas como instrumentos políticos de Bolsonaro e têm as suas digitais no desmantelo ambiental, no genocídio indígena, no agravamento da pandemia e nos ataques à democracia, como acoitadores de bolsonaristas terroristas dentro dos quartéis, chegando a impedir a prisão de alguns, e nos acampamentos golpistas na sua frente. No caso da contaminação político-ideológica das polícias nos estados, restaram o aumento da violência, especialmente nas comunidades e contra a população negra, e o reforço da violência com o aumento exponencial da circulação de armas no país, que em grande parte foi parar nas mãos do crime organizado. Por fim, é hora de somar esforços para acelerar a reconstrução do país, mas nada justifica a punição dos culpados, a não punição dos culpados, aliás, pelas tragédias anunciadas, pois elas foram resultado de ações deliberadas dentro de um projeto ideológico de governo e, portanto, não se trataram de mera incompetência de um líder e seus assessores destemperados. As responsabilidades são tão claras quanto as digitais do atraso em cada área. Jair Bolsonaro e seus filhos, Anderson Torres, Damares Alves, Ricardo Salles e Tereza Cristina, Milton Ribeiro, Ernesto Araújo, Paulo Guedes, Eduardo Pazuello, Hamilton Mourão, Heleno, Braga Neto e os bolsonaristas terroristas que atacaram a democracia precisam ser punidos.